O texto do Evangelho é a conclusão do discurso que Jesus dirige aos seus discípulos na planície. Eles foram chamados por Jesus para conduzir o povo como guias. Por isso, não podem ser guias cegos, que não conhecem ou não reconhecem o caminho a seguir. Dito em um contexto de não julgar, o ensinamento de Jesus refere-se, em primeiro lugar, ao tipo de cegueira que impede que se enxerguem os próprios limites ou defeitos. Seus discípulos não podem agir como os falsos mestres ou profetas. O verbo guiar ou conduzir se aplicava às lideranças que serviam de guias para o povo. Aquele que se propõe como guia deve ter clara visão de como conduzir os outros a uma direção certa. Caso contrário, as implicações serão desastrosas, tanto para aquele que guia, como para aqueles que são conduzidos por cegos. Um segundo tema da leitura diz respeito à atitude de julgar os outros. Na comunidade dos discípulos, não há lugar para aqueles que se fazem juízes dos irmãos e irmãs. A intolerância e a intransigência não são atitudes que contribuem para o bem comum, pois abrem caminho para a condenação dos outros, muitas vezes por falhas insignificantes. Quem não está em uma atitude permanente de conversão tende a olhar mais para os pequenos defeitos dos outros e não enxergar os próprios defeitos. Com facilidade, toma a posição de quem se sente apto para julgar e condenar os demais. Somente Deus tem autoridade para julgar e condenar. No entanto, Ele age com misericórdia. A bondade é apresentada como um tesouro. O evangelista Lucas faz uma ligação entre bondade e os bons frutos, produzidos igualmente por boas árvores. O verdadeiro discípulo que segue Jesus na fidelidade produz bons frutos. Assim, o texto apresenta os critérios para discernir quem está apto para ser guia dos outros. Todos aqueles que acolheram a proposta de Jesus são como árvores boas, que produzem bons frutos. O discurso conclui com o dito de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Os discípulos devem ser bons guias de seu povo, devem orientar a comunidade dos fiéis por meio de suas ações, mas também por meio das palavras que ensinam. Os falsos mestres e profetas tentam confundir as comunidades cristãs com os discursos que desviam as pessoas do bom caminho. No contexto desse ensinamento, as palavras têm uma relação profunda com o ato de conduzir. Quem segue Jesus tem de testemunhar a coerência entre o falar e o agir.